A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Então que tenhamos aí um bom dia de quinta-feira para todos os amigos, irmãos, para todos aqueles que têm aí sentidos sensíveis à voz do Espírito Santo e participam conosco nessa live. Que Deus esteja aí na data desse dia, operando com o seu sobrenatural. Amém? Glórias a Deus. Eu venho trazendo uma palavra que eu já digo há muito, tenho dito há muito, e quero compartilhar mais uma vez com os amados irmãos. A palavra do Senhor, ela está aí, deixa eu colocar aqui, João capítulo 3. Quero pedir aos irmãos que estejam abrindo a palavra do Senhor em João capítulo 3. Diz assim a palavra em João capítulo 3: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel e não sabes? Na verdade, disse Jesus. Aleluia, subiu muito o texto aqui. Oh, aleluia, glórias a Deus. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar em coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. De novo, verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso foi Jesus com os discípulos para uma terra da Judéia, e ali esteve com eles e os batizava. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, ao irmão Heleno, a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja aí abençoando, a vida dos amados irmãos, que Deus esteja aí operando, de uma maneira abundante e transbordante. A nossa irmã Noemi também já está conosco aí na live.
Que Deus esteja abençoando a cada uma de vocês, a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu vim trazer esse texto aí de João, que fala Jesus palestrando aí com Nicodemos, né? Um dos principais dos judeus aí, um dos líderes aí que veio ter com Jesus, mas ele vem ter com Jesus na surdina, como diz lá em Minas, né? Ele vem ter com Jesus na calada, ele vem ter com o Senhor Jesus escondido dos outros, né? E aí no versículo 2 do capítulo 3 de João, diz: esse foi ter com ele à noite. Disse: Rabi, bem sabemos que tu é mestre em Israel. Ele começa a palestrar com Deus e fala que Jesus é mestre, vindo de Deus. E Jesus começa a falar com ele, porque Jesus ele vai direto ao ponto, né? Começa a falar com ele de coisas celestiais. E Jesus fala assim: na verdade te digo, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Por que Jesus fala com Nicodemos desse jeito? Porque Nicodemos ele veio ter com Jesus, ele veio ter durante a noite, para que nenhum dos outros principais dos judeus, nenhum dos outros líderes o visse com Jesus, porque Jesus era um mestre diferente, e aqueles que se associavam com Jesus estavam correndo perigo de vida e perigo de morte, porque Jesus era muito sábio e havia muito ciúme a respeito de Jesus, havia muita contradição, e eles, com as suas posições eclesiásticas, estavam ameaçadas por causa das palavras que Jesus dizia através do Espírito Santo. Então Nicodemos ele sabia e sentia as verdades que Deus estava fazendo na vida de Jesus, e sabia que Jesus ele vinha de Deus, mas ele não estava querendo colocar o seu cargo de líder religioso em risco. Então ele foi ter com Jesus durante a noite, quando ninguém estivesse vendo. E aí Jesus ele fala que Nicodemos ele está indo até ele, mas está indo com reservas, com receio, porque se ele não estivesse indo com reservas e com receio, ele buscava a Jesus a qualquer momento, não somente no momento da escuridão, no momento que ninguém o poderia ver. E Jesus fala: você precisa nascer de novo. O nascimento de novo, ele vai fazer com que você venha realmente crer e que você venha transparecer. Você não pode nascer de novo porque você não tem se deixado ser usado pela voz do Espírito Santo de Deus. Como assim, pastor Carlos? Jesus ele diz assim: na verdade te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando, amados irmãos, as pessoas ela começam a caminhar para o Evangelho, muitas vezes as pessoas escondem a Bíblia. As pessoas, quando são perguntadas: você é crente agora? Aí fala: não, eu estou fazendo uma visita somente, e isso, aquilo e tal, e ainda não tem ali a certeza daquilo que quer. Mas quando nós temos a certeza daquilo que queremos diante do nosso Deus e Pai, nós mergulhamos de cabeça e nós deixamos com que o Espírito Santo venha nos usar, com que o Espírito Santo ele venha estar movendo as águas ao nosso favor. Era isso que Deus estava falando através de Jesus Cristo para Nicodemos. E Nicodemos fala com Jesus: como eu, já sendo velho,
Poderei porventura voltar ao ventre da minha mãe para tornar a nascer? E Jesus agora responde: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito entrará no reino de Deus. Quando Jesus ele fala a respeito da água e do Espírito, porque a respeito da água, a água no batismo é um testemunho público, é um testemunho que você diz para toda a sociedade, você diz para todos aqueles que estão à sua volta que você é uma nova criatura. Você desce as águas e sepulta o velho homem. Quando você ressurge das águas, você nasce um novo homem na presença de Deus. Então era isso que Jesus está falando, né, com Nicodemos agora. Então era para que Nicodemos pudesse entender que ele tinha que nascer de novo, que ele tinha que se apresentar para a sociedade como um novo homem. Ele foi ter com Jesus como curiosidade. E nós não chegamos diante do nosso Deus com curiosidade, nós chegamos diante de nosso Deus com entrega. Entrega de quê? Entrega do nosso próprio corpo, entrega da nossa vida, porque Ele fez todas as coisas e nós sabemos que nós somos dele e sabemos que todos pecaram e destituídos foram da presença e da glória do nosso Deus. Mas através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a morte vicária de Cristo na cruz, ela nos reconciliou com o Pai. É através de Jesus Cristo que nós chegamos novamente à presença desse Deus maravilhoso que nós temos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, meus amados irmãos, estar aprendendo de Deus nessa manhã. E a palavra do Senhor continua falando a respeito, quando Jesus ele disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito isso, necessário é nascer de novo. O vento assopra onde ele quer, ouve a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que eu quero dizer a você a respeito daquele que é nascido do Espírito? Quando Jesus ele fala que o vento ele vai onde ele quer, o vento sopra, não tem como você prender o vento. Jesus está falando a respeito do batismo com o Espírito Santo, e esse batismo com o Espírito Santo, amados irmãos, acontece que a unção do Espírito Santo que vem sobre a tua vida, ela é irrevogável. A unção do Espírito Santo, quando ela vem sobre a tua vida, não tem como você pegar dela e vender, não tem como você dar, não tem como ninguém te tirar essa unção. Isso Deus te deu, é teu. Por mais que um homem tenta arrancar isso de você, ele não consegue. E nós precisamos entender que Deus ele opera na vida de cada um de nós. Então, Jesus está falando a respeito de o vento vai onde ele quer. Então, nós precisamos entender que Jesus ele batiza com o Espírito Santo quem ele quer. E nesse momento, amados irmãos, nós precisamos entender. Agora, Nicodemos responde e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Assim disse Jesus a Nicodemos: se eu vos falei de coisas terrestres e vocês não creram, como crerão se eu vos falar de coisas celestiais?
Assim disse o Senhor Jesus Cristo para Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, amados irmãos, quando Jesus ele fala aqui no verso 14, né? Ele fala como Moisés levantou a serpente ali no deserto. O povo andava errante ali no deserto, correndo para tudo enquanto é lado, vivendo em idolatria, na desobediência, fornicação, prostituição, tudo que desagradava a Deus. E Deus mandou serpentes abrasadoras para que mordesse o povo, e estava morrendo muito do povo por causa da sua desobediência. E os anciãos foram até Moisés e disse para Moisés: Moisés, tem misericórdia do povo, o povo está chorando os seus mortos. E Moisés foi até a Deus, orou a Deus para que retirasse aquele castigo de cima do povo. E quando Moisés clamou a Deus, amados irmãos, Deus mandou que ele levantasse uma haste de bronze ali no deserto e colocasse ali sobre esta haste de bronze uma serpente, né? Símbolo daquelas que estavam mordendo, e todos que olhassem para aquela serpente ficava curado da mordidura. E isso aconteceu que todas as vezes que o povo era mordido, ele olhava para a serpente e ficava curado. E aquilo já tipificava Jesus na cruz do Calvário, conforme nós estamos vindo aqui hoje diante de nós nessa palavra, porque ele foi enviado para tal situação. Então, esta é a serpente, né? E isso que Deus tem falado. E ele disse assim: para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz isso tanto no 15 conforme no 16. No 17, Deus fala: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo ao resgate, porque Jesus ele veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. No verso 18, diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. Quando nós olhamos, amados irmãos, essa situação, parece que a gente não entende, mas já é um julgamento está aí. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. Se a gente falar com uma pessoa: você crê em Cristo? E a pessoa fala: eu creio em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Muitos falam isso, muitos têm aí, se você perguntar, falar: já serve Jesus? Sim, já servo. Jesus ele olhava para os homens ali no Velho Testamento e Jesus falava com eles a respeito de coisas que estariam para vir, de coisas que iriam acontecer através dos profetas, e aqueles homens eles rasgavam as suas vestes. E os profetas olhavam para eles e falavam assim: não rasgue as vossas vestes, mas antes rasgue os vossos corações. Então Deus está dizendo isso em outras palavras aqui, dizendo: quem nele crê não é condenado. Não é simplesmente falar eu creio, não é simplesmente crer, mas é viver aquilo que a Bíblia nos ensina, é viver aquilo que a Bíblia está
revelando a mim e a você. Quando o Senhor ele chega para mim e para você, ele diz aí em Gálatas capítulo 5, eu vou abrir aqui em Gálatas capítulo 5 para que os irmãos possam ter informação do que eu estou falando. Gálatas capítulo 5, quando a palavra do Senhor ela vem e ela diz desta maneira, preste bem atenção. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. Ela diz dessa maneira: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, se você comete qualquer coisa torpe dessas que eu disse, você não crê em Jesus. Você está vivendo uma fantasia. Você está vivendo na corda bamba, em perigo, porque o Senhor ele pode chamar cada um de nós no estalar de dedo. Nós estamos falando, nos comunicando um com o outro aqui, mas o Senhor ele pode falar assim: Carlos, está na hora da gente ter uma conversa face a face e aí está na hora de subir. Então é preciso nós estarmos crendo realmente e vivendo aquilo que cremos. Nós precisamos estar aí nos adequando à sua palavra, a tudo aquilo que Deus tem feito para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos aí, no nome santo do Senhor Jesus, estar nos devotando a Ele. Nós precisamos estar aí nos maravilhando da sua maravilhosa presença. Então, amados irmãos, o crer não é simplesmente da boca para fora. O crer é viver, é vivenciar, é se entregar. O crer é trabalhar na obra de Cristo. O crer é fazer aquilo que o Pai tem pedido para que eu e você venha fazer. Não é simplesmente da boca para fora. Nós precisamos aí entrar em ação, precisamos ter ação de acordo com tudo aquilo que Deus tem falado para mim e para você. A palavra do Senhor, ela é importante para a minha vida e para a tua vida. Eu tenho aqui uma ilustração que eu gostaria que os irmãos vissem comigo, e ela fala sobre o bordado. Diz assim: havia um menino, quando pequeno, observava sua mãe e, sentando-se perto dela, lhe perguntava o que estava fazendo. Ela respondia que estava bordando. Ele observava seu trabalho de uma posição mais baixa de onde ela estava sentada. E sempre lhe perguntava: o que está fazendo? Disse-lhe ela, que de onde ele estava, o que ela fazia lhe parecia muito confuso. Ela sorria, olhava para baixo e gentilmente dizia: filho, saia um pouco, vai brincar. E quando terminar o meu bordado, eu te chamarei, colocarei você sentado em meu colo para ver o bordado. Desde a minha posição, perguntava-me porque ela usava alguns fios de cores escuras e porque me pareciam tão desordenados de onde eu estava. Minutos mais tarde, escutava chamando-me: filho, vem e senta-te em meu colo. Eu o fazia de imediato e me surpreendia e me emocionava ao ver a famosa flor e o belo bordado. Não podia crer, de baixo parecia tão confuso. Então minha mãe
me dizia: filho, de baixo para cima, tudo te parece confuso e desordenado. Porém, não te ocorria que há um plano acima, havia um desenho, só estava seguindo os seus traços. Agora, olhando da minha posição, saberás o que eu estava fazendo. Muitas vezes, ao longo dos anos, tenho olhado para o céu e dito: Pai, o que está fazendo? E Ele responde: estou bordando a tua vida. E eu lhe replico: mas está tão confuso e desordenado, os fios parecem tão escuros porque não são mais brilhantes. O pai parecia dizer-me: filho, ocupa-te de teu trabalho e eu farei o meu. Um dia te trarei ao céu, te colocarei em meu colo, e então verás o plano desde a minha posição. Amados irmãos, Jesus, ele tem um plano perfeito, um bordado perfeito para mim e para você. Ele escreve a minha história, ele escreve a tua história dia a dia. E hoje é mais um dia que nos fez o Senhor. Hoje é mais uma oportunidade de nós estarmos na sua presença, não como Nicodemos, entrando na surdina, entrando ali para que ninguém venha o ver, para que não se comprometa o seu cargo, a sua posição, mas que nós venhamos entrar na presença do Senhor, estar na presença do grandioso Deus de Israel, sem reservas, que nós venhamos nos doar totalmente, que nós venhamos mergulhar na sua presença. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, deixar com que o Espírito Santo do Senhor esteja oxigenando a nossa mente, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, falar: Senhor, o meu coração é teu, a minha mente, a minha casa, os meus filhos, tudo é teu. Eu necessito, ó Deus, das tuas maravilhas, eu necessito, ó Deus, da tua presença inefável. Somente o Senhor, ó Pai, pode fazer toda a diferença na minha vida. Eu não tenho nenhum outro que possa agir conforme o Senhor age. Eu não tenho nenhum outro que cura, salva, liberta e leva para o céu. Eu não tenho nenhum outro que me indica o caminho, me dá mandamentos, que me conduz a pastos verdejantes, que vem em meu socorro. Somente o Senhor, ó Deus, que pode fazer todas as coisas. Então, ó Pai, que eu venha estar na tua presença, Pai, sem reservas, assim conforme o Senhor tem se dado para minha pessoa, e que eu venha me dar também para o teu reino, para a tua casa, que eu venha me entregar ao Senhor. Amados irmãos, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos amar mais, nós precisamos aí experimentar dos milagres de Deus, mas experimentando os milagres de Deus é somente através da entrega, através da busca, através de se deliciar com a presença do glorioso Deus de Israel. Então eu quero orar por você nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã gloriosa. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença santa, pelo teu plano de salvação, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus,
pelos amados irmãos, ó Pai, que estão conosco na live. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja, Senhor Deus, movendo as águas, ó Pai, em favor, ó Pai, de muitos, ó Pai, de muitos dos Teus filhos, ó Pai. Então, ó Pai, opera, Senhor Deus, com Teu querer, opera com Teu efetuar nessa manhã, Pai, que a unção de cura, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que está, aleluia, sobre a minha pessoa, venha curar, Senhor Deus, os Teus servos, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, Pai. Opera, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, movendo, ó Pai, aleluia, de íntima compaixão, Senhor Deus, todo o Teu ser, ó Pai, em prol, Senhor Deus, do milagre do meu irmão e da minha irmã, Senhor Deus. Essa causa na justiça, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor Deus, está, Senhor Deus, movendo, Senhor Deus, as mãos do Senhor Deus, do juízo, ó Pai, daqueles, Senhor Deus, que são competentes, ó Pai, para dar, Senhor Deus, o laudo, Senhor Deus, necessário, Senhor Deus, que Teus filhos precisam. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que venhamos, ó Pai, a cada dia, a cada momento, a cada instante, seja, Senhor Deus, na área que for, ó Pai, que venhamos, ó Pai, receber, Senhor Deus, das Tuas mãos poderosas, ó Pai, do Teu grande poder, da Tua unção, ó Pai, do Teu sobrenatural. Visita, Senhor Deus, os meus irmãos, as minhas irmãs nessa manhã, Pai. Opera com Teu milagre, Pai, opera, Senhor Deus, trazendo sobre eles, ó Pai, livres de suas dores, ó Pai. Abre portas, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, ó Pai, que Teus filhos vão de ter, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, que venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, está correndo, Senhor Deus, aos passos, ó Pai, largos, Senhor Deus, em direção, Senhor Deus, à Tua casa, Pai, ao Teu senhorio, que venhamos, ó Pai, ser acolhidos pelo Senhor, ó Pai. Nessa manhã, Senhor Deus, eu oro, nessa manhã eu clamo, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, eu já creio, ó Pai, na nossa vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos. Tenha aí uma quinta-feira cheia da presença do Senhor Deus de Israel. Que Deus esteja aí movendo as águas ao favor de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Receba aí um abraço do pastor Carlos, receba aí um abraço do Espírito Santo, que nós possamos aí estar cheios da sua presença, em nome de Jesus. Amém? Quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus esteja operando, em favor da família, em favor da unidade, em favor do Teu milagre, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus.